Alô, amigos do canal Varal. Eu, Silvio Roberto, estou aqui com muito prazer falando para você e trazendo algo também muito importante em nossas vidas. Nós aqui do canal já estamos chegando, já partindo para 100 vídeos. E eu tenho a satisfação de estar no meu dia a dia com vocês aqui, porque é de uma extrema felicidade saber o quanto você tem nos acompanhado. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Dê um like, um positivinho lá para nós. Nós não estamos aqui trabalhando para ganhar dinheiro, fazer as coisas para ter uma renda. Não. Se você olhar lá no estúdio YouTube, você vai ver que nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos caminhando e a cada momento procurando trazer alguma coisa para enriquecer o seu conhecimento, principalmente nas mensagens de paz, que é o que nos interessa, é o que nós estamos fazendo. Amigos, quando eu falo para você que a Bíblia é o livro mais completo que existe, é o livro mais vendido no mundo, eu não deixo de ter razão. Porque a Bíblia, ela é um livro que ela tem todos os tipos de literatura que você queira ter. A Bíblia você tem ação, você tem romance, você tem todo tipo de livro que você queira ler. Basta você ter o conhecimento, a vontade e o conhecimento de conhecer as verdadeiras palavras de Deus. Isso é mais importante. Não é só um livro. Não é uma cartilha. É muito mais do que isso. É um livro que nos remete ao conhecimento espiritual, a gente melhora espiritualmente, a gente está mais completo quando a gente está com Deus. É impossível você dizer que você vive com Deus. Meus amigos, hoje nós vamos contar a história de Gomer e de Oséias. Gomer considerada como a prostituta. É uma história bem real, maravilhosa, que está lá no livro de Oséias. Então, eu quero que você, neste momento, você esteja conosco. Eu quero que você compartilhe conosco essa alegria de a gente estar aqui falando do nome do Senhor. Muito obrigado por tudo que você tem feito. Obrigado por tudo que você tem nos colocado nessa situação. Situação essa que nós levamos o teu conhecimento, coisas maravilhosas. E o livro de Oséias vai nos narrar mais um fato interessante. Talvez você nem compreenda qual foi a mensagem que Deus quis levar com isso. Mas o profeta Oséias, ele profetizou no reino do norte lá em Israel. Quem foi Oséias? Quem foi Oséias? Oséias foi o contemporâneo, preste bem atenção, dos profetas Isaías, Amós e Jonas e Miqueias. Foi o contemporâneo. Ele profetizou no final do reinado do Jeroboão II, que era o rei. Nós não sabemos exatamente quando ou onde o livro foi escrito. A Bíblia e nenhum historiador nos relata sobre isso. Os ensinamentos de Oséias provavelmente foram registrados durante a sua vida. O livro de Oséias, preste atenção, é um dos livros proféticos do Antigo Testamento. É um livro antigo. Ele sucede alguns livros, como o livro de Daniel, e antecede o livro de Joel. A narrativa do livro tem como objetivo claro de representar
a relação que existia entre Deus e o seu povo, o povo israelita. Então, vou sempre insistir nisso, vou sempre falar desta relação, o porquê Oséias, o porquê Gomer. O calendário na parede naquela época indicava quantos anos? 760 anos antes do nascimento de Cristo. Jeroboão II ocupava o trono de Israel, que era o reino do norte, e suas façanhas militares, que tinham o quê? Expandido, né, as suas fronteiras, as suas mediações ali em torno de Israel, para muito além que já tinham sido desde os dias do glorioso reinado de Salomão. Então, havia uma expansão territorial. Então, naquela época, o dinheiro dos impostos cobrados das nações sujeitas a Israel jorrava na casa do tesouro em Samaria, que era a capital da época. E o povo de Israel gozava de um privilégio muito grande, gozava de um período de prosperidade sem precedentes. Era muito dinheiro que envolvia naquela época. O bem-estar econômico, tudo favorecia. Mas, como quase sempre acontece, a prosperidade veio, depois da prosperidade veio o quê? A degradação moral e espiritual. Aí vem aquela queda. O secularismo e o materialismo tomaram conta do coração do povo. O pecado corria solto. A lista de pecados parecia interminável junto ao povo israelita, como nos dias atuais. Nós temos a blasfêmia, a mentira, a morte, roubo, bebedeira, perversão, perjúrio, fraude e opressão. Hoje está acontecendo isso. Isso aí é só para citar apenas alguns do que nós estamos vivendo. Mas, no entanto, o que mais entristecia o coração de Deus era o pecado da idolatria. É, o pecado da idolatria. Está lá em Oséias 4, versículo 12. Os bezerros de ouro feitos por Jeroboão, primeiro, cerca de 150 anos lá atrás, começou lá atrás, tinham aberto as comportas para todo tipo de mal proveniente da idolatria. A idolatria de quem? Os cananeus, incluindo alcoolismo, prostituição, religiosa e sacrifício humano. Tudo isso compunha aquele combo, né? Aquele combo. Mas, uma vez que o Senhor, ele considerava a nação de Israel como sua esposa, ele via adoração a outros deuses. O povo de Israel estava adorando bezerros, estava tendo um adultério espiritual contra o Senhor. E o Antigo Testamento, ele fala frequentemente, preste bem atenção, de Israel adulterando e se prostituindo após outros deuses. Está lá em Deuteronômio 31:16. Então, desde o princípio, o Senhor dissera à nação que não a dividiria com outros deuses. Porque ele afirmou, ele disse, não terás outros deuses diante de mim. Foi o primeiro dos 10 grandes mandamentos. Deus foi claro. Deus foi objetivo. Está lá em Êxodo 23, capítulo 20, versos 3. Mas Israel, ele persistia em ignorar esse mandamento. Ele abandonou Deus. E lá pelos dias de Jeroboão II, a situação ficou intolerável. O povo estava corrompido. Deus ia falar de forma decisiva. E o primeiro a ser escolhido foi um profeta chamado Amós.
Amós, que era um ex-pastor de ovelha lá em Tecoa, ele trovejou advertências do julgamento iminente de Deus. Mas a nação lhe deu pouca atenção. Olha, ninguém começou a ligar, Amós começou a falar, ninguém deu importância. Por isso que Deus falou novamente, desta vez pelo profeta de Oséias, cujo nome de Oséias significa o Senhor é a salvação. Olha que nome bonito. A história de Oséias e Gomer é uma narrativa bíblica interessante, em que o profeta Oséias, ele se casa com uma mulher adúltera. Gomer, por ordem de Deus, né? Por ordem de Deus. O casamento aconteceu por ordem de Deus. O casamento simboliza o relacionamento de Deus com Israel, que foi infiel ao Senhor. Então Deus mandou Oséias casar com aquela mulher infiel. E o Senhor, então, diante disso, que ele ordenou que Oséias se casasse com Gomer, que era filha de Diblaim. Era filha de Diblaim. Mas com o passar dos tempos nesse relacionamento, Gomer ficou grávida e deu um filho a Oséias. Gomer cometeu adultério. Vários adultérios. Vários. E Oséias sofria a humilhação de Gomer ter vários casos de relacionamento extraconjugal. É difícil uma situação. Conforme nascia, Oséias deu aos seus filhos nomes tristes por causa desse casamento. Oséias estava aborrecido, triste, tinha 3 filhos. E o relacionamento de Oséias com Gomer tem um significado profético. Não é um significado comum. Não é fato corriqueiro. Os nomes dos filhos de Gomer foram usados por Deus para predizer o resultado desastroso do adultério espiritual de Israel com Deus. Ali é uma forma parabólica, uma parábola que remete a nosso conhecimento. O Senhor usou o símbolo desse casamento para descrever, preste bem atenção, o seu relacionamento com Israel. Existe um adultério. O povo estava traindo Deus, estava sendo contra Deus, criando bezerros. E Oséias profetizou que nos últimos dias Deus estenderia suas misericórdias aos israelitas que se arrependessem. Essa relação mostrava o adultério espiritual que existia, criação de bezerro de ouro, um monte de coisa. Repetindo, Oséias, o profeta, ele casou-se com Gomer, uma mulher promíscua, uma parábola que aqui nós vemos que é uma parábola viva. Deus mandou dar nome a um dos filhos de Oséias de Jezreel, que significa desfavorecida e não meu povo, mostrando o castigo de Deus que sobreviveria a esse povo rebelde e idólatra. Não é uma história feliz. Imagine você ter que cumprir porque você é obediente a Deus. Gomer acabou abandonando Oséias e seus 3 filhos por outro homem. Se interessou, foi embora, bateu em retirada. O que Deus então mandou que Oséias fizesse? Preste atenção. Oséias, vai lá outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Deus fez um paralelo ali do amor que ele tinha por Israel. Embora eles olhem para outros deuses, porque naquela época está lá em Oséias 3, versículo 1, está lá. Deus sabia que Oséias amava Gomer. Assim Oséias comprou de volta sua esposa, pagando o preço daquela época, chamava o preço da noiva, que é dado de costume a uma família
que era deixada por uma mulher quando ela se casasse. Oséias foi lá comprar de novo. Ela caiu em depressão moral, depressão espiritual. Aqui nós vemos uma noiva que havia abandonado a sua família. Mas Oséias a comprou de volta e levou-a para casa. E pagou uma quantia cara, viu? Oséias pagou a quantia de 15 peças de ouro, considerada a metade do preço de um escravo. Mas com mais um homer e meio, e ele entrou de cevada, mais um homem e meio de cevada, que representa a comida de um escravo durante todo um ano, por um período de um ano inteiro. Isso equivaleria ao preço total de um escravo. Isto é, 30 peças de prata. Assim Gomer foi então comprada por Oséias novamente. Foi adquirida e sendo libertada da escravidão. Porque ela entrou numa degradação moral e acabou virando escrava. Lá em Oséias 3, capítulo 3, versos 1 e 2, aparece o descrever que Gomer abandonou e seu proceder adúltero e voltou para o profeta, sendo ela, como disse, comprada como se fosse o quê? Uma escrava. Ela caiu na decadência moral, ilustrando desse modo como Israel seria recebido de volta por Deus à base do seu arrependimento. É uma demonstração que existe neste caso. Neste caso, parabolicamente, Gomer representa o povo de Israel, a degradação de Israel. Nós lembramos que algumas tradições ela é rotulada como uma prostituta, mas a descrição mais precisa, o que ela era, hein? Ela era simplesmente uma mulher promíscua e tinha relações extraconjugais. Que tristeza, né? Sempre a bom tempo, o arrependimento, preste bem atenção, conduz ao perdão. Se você se arrependeu e pediu perdão, você vai ser ouvido. Mas precisou Gomer cair tanto moralmente a ponto do que se tornar uma escrava. Ela foi lá embaixo. As atitudes dela levaram Gomer lá embaixo. E ela foi comprada 30 moedas de prata, resumidamente. O mesmo valor que Judas vendeu Jesus, entregou Jesus. Então, nós temos aqui uma relação de arrependimento que o povo de Israel devia ao Senhor. Porque ele tinha como prioridade, ele e o povo desvaneceu, foi para outros caminhos, blasfemia, tudo quanto é tipo de coisa que não servia, que não agradava a Deus. Mas Deus supria o povo de Israel. Deus queria o povo de Israel junto com ele. Deus queria estar ali presente no povo de Israel. E essa comparação, essa combinação de fatores que nós explicamos aqui agora, é o arrependimento que Gomer teve para voltar para Oséias e não se prostituir mais. A mesma coisa também é o povo de Israel que se arrependeu e voltou para os braços do Senhor. É muito fácil você se desviar do caminho. Hoje em dia nós estamos sendo corrompidos aí. Nós estamos vendo a facilidade com que as coisas estão acontecendo. Parece que nos dias de hoje aquela pessoa que ela é injusta, que ela comete atrocidades contra os outros, que faz isso, aquilo, parece que se tornou um fato normal. A corrupção parece que se tornou um fato normal. A falta de amor parece que tornou-se um fato normal. Mas não. Isso é mentira. Se você mantém a sua boa índole, o seu respeito ao Senhor, o seu conhecimento, você não vai passar por dificuldades, você não vai passar por necessidades, não, porque Deus não permite. E o povo de Israel começou a construir lá. Jeroboão II já vinha lá de trás do Jeroboão I, já fazendo os seus bezerros de ouro,
fazendo estátuas disso, já partindo já para uma área que Deus não gosta, que Deus não quer conhecer junto ao povo de Deus, a idolatria. Tudo que você idolatra, inclusive nos dias atuais, que você coloca como prioridade da sua vida, que você coloca como um fato corriqueiro, costumeiro. Tem gente que idolatra aí cantor, que morre, que chora, mas não chora pelo Senhor. Não chora pelas bondades que Deus nos dá. Nós somos um grupo de pessoas cada vez mais inteirado nas coisas humanas, deixando as coisas espirituais de lado. Nós estamos deixando as coisas espirituais de lado. Nós não estamos mais preocupados com o bom senso, com a empatia, fazer o bem, divulgar o bem, buscar Deus. Deus tornou-se como uma outra pessoa qualquer. Às vezes tem gente que coloca o dinheiro, que coloca seus bens acima de Deus. Tem gente que coloca as suas particularidades muito mais do que Deus. Mas a vida não é assim, meu irmão. A vida, ela começa quando Deus está dentro do seu coração. Tem gente que tem valor, tem preço, mas não tem moral, não tem caráter. Tem gente que faz de si mesmo um comércio de interesse. Desde que a pessoa está levando vantagem, não importa. Eu quero estar acima de tudo, de bem com todos, mas da melhor forma possível. Tanto financeiramente como materialmente. Hoje pensa-se muito em dinheiro, né? As pessoas estão muito preocupadas com os valores monetários. E nós, como seres humanos, mais enriquecidos espiritualmente, nós não concordamos com isso. Hoje você conheceu a história de Oséias e Gomer. Meu muito obrigado ao canal Varal e eu agradeço pela sua participação. Que Deus abençoe a todos.